equipe de 3 policiais federais e uma médica já estão na Itália para realizar a operação de extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Relator do orçamento da União de 2016 propõe cortar 10 bilhões de reais da Bolsa Família. Renan Calheiros dá 45 dias para Dilma se defender no Congresso das pedaladas fiscais. Conselho de Ética da Câmara adia a abertura de processo contra Eduardo Cunha e oposição fala em golpe. Vazamento de gás em pizzaria pode ter causado a explosão que deixou 8 feridos e atingiu mais de 50 imóveis na zona norte do Rio. O laudo sai em 30 dias. Novos remédios contra a hepatite C serão distribuídos pelo SUS a partir do mês que vem. 2 milhões de ingressos para os Jogos do Rio são colocados à venda no site das Olimpíadas. Estamos de volta com o Expresso Band News. E as causas da explosão que arrasou um quarteirão e deixou 8 feridos no Rio de Janeiro só devem ser conhecidas daqui a um mês. E para especialistas, o acidente foi provocado por um vazamento de gás numa pizzaria. Um abraço difícil de esquecer. Obrigada. Na última vez em que se encontraram, Beatriz era retirada dos escombros pelo Sargento Abreu. Muito gratificante pra gente, né? Isso aqui é o melhor salário que existe. No local da explosão, o trabalho não para. A Polícia Civil espera a remoção dos escombros para fazer uma nova perícia no local. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. A explosão mandou pelos ares um conjunto de 12 kitnets, uma farmácia, uma pizzaria e o restaurante do pai de Beatriz. Como é que era a instalação de gás do seu restaurante? O meu restaurante era bujãozinho pequeno. Não tinha nem 8 meses que eles tinham fiscalizado a gente. Nestas imagens, registradas pelo circuito de segurança de um restaurante em frente, é possível ver o momento da explosão. A porta é destruída e uma nuvem de poeira entra pelo estabelecimento. Para especialistas, a causa mais provável teria sido um vazamento de gás na pizzaria. As embalagens das pizzas foram lançadas no topo do prédio e isso mostra o local da explosão, porque se fosse, por exemplo, no prédio ao lado, elas estariam soterradas e não lançadas. Isa era dona de uma loja vizinha. Diz que o cheiro de gás na pizzaria era frequente e que já havia feito reclamações aos bombeiros. Sempre. E as reclamações eram muito. Meu marido não cansava de reclamar. Em nota, a pizzaria informou que contratava uma empresa especializada e que os cilindros de gás eram acondicionados num local adequado. 8 pessoas ficaram feridas e 41 estão desalojadas. Por isso, moradores da região montaram uma campanha que está recebendo doações numa igreja do bairro. De ontem para hoje já chegou tudo isso daqui. Material que foi separado e ensacado. A maioria é roupa e calçado. Só que de produtos de higiene e alimentação tem chegado pouca coisa. A família de Beatriz espera a poeira baixar para começar a reconstruir a vida. O que você quer fazer agora? Eu quero retornar à minha escola o mais rápido possível. Porque eu gosto de estudar, eu quero voltar à minha escola. E foi solta hoje a motorista que matou 2 operários em São Paulo ao dirigir embriagada. Ela pagou 15 mil reais de fiança e responderá em liberdade. Juliana Silva, de 28 anos, deixou a prisão na tarde desta terça-feira. Ela foi beneficiada pela decisão do juiz Paulo de Abreu Lorenzino, que fixou fiança de 20 salários mínimos. A motorista vai responder por 2 homicídios culposos quando não há intenção de matar, embriaguez no volante e fuga do local do crime sem prestar socorro às vítimas. Na madrugada de domingo, Juliana atropelou 2 operários que pintavam a sinalização de uma ciclofaixa na zona norte de São Paulo. O teste do bafômetro apontou que ela tinha bebido 3 vezes mais que o permitido. Polêmica nas ruas. Uma decisão da Justiça suspendeu em todo o país a exigência de habilitação para quem dirige motos de baixa cilindrada às cinquentinhas. O emplacamento e o uso de capacete continuam obrigatórios. Elas são o meio de transporte de muitas famílias, principalmente em estados do norte e nordeste e na periferia das grandes cidades. O Jornal da Band já mostrou que muitos condutores das motocicletas de até 50 cilindradas, as cinquentinhas, circulam sem capacete com o veículo sem placa. Barata e econômica, essa moto pode fazer 50 quilômetros com 1 litro de gasolina. A legislação ainda permite que as cinquentinhas sejam pilotadas por menores, a partir de 14 anos, desde que com autorização dos pais.
Davi acaba de comprar uma para a filha. Bicicleta já não tinha mais graça, né? Aí já tá ficando adolescente, quer uma moto. Nós temos chácaras, aí eu comprei para ela passear dentro do condomínio. Desde agosto, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito exige o emplacamento das motos de 50 cilindradas e o uso obrigatório de capacete. A autorização de condução para ciclomotor, a chamada ACC, também seria necessária. Mas no último sábado, uma decisão da Justiça Federal de Pernambuco suspendeu a exigência desse documento em todo o país, alegando que ele não foi regulamentado. Apesar da pouca potência, a cinquentinha é um veículo motorizado que trafega entre outros. E não ter uma habilitação adequada para utilizá-la coloca a vida do condutor e de outras pessoas em risco. Este advogado da Comissão de Direito Viário da OAB de São Paulo defende que só maiores de idade habilitados possam pilotar as cinquentinhas. Pode atropelar alguma pessoa, pode matar uma pessoa, e aí? É o que nós questionamos. Qual é a responsabilidade do Estado em relação a esta pessoa e a responsabilidade dessa pessoa em relação a terceiros e ao próprio Estado. Segundo o Denatran, só 10% das 170 mil cinquentinhas rodando no país foram emplacadas. Este comerciante diz que recomenda a quem compra uma que se prepare antes de encarar as ruas. E uma conscientização referente à periculosidade da moto. Que você não pode, você tem que ser, além de seguir as regras de trânsito, você tem que andar de tênis fechado, andar de camiseta ou blusa, andar de capacete, um capacete bom, novo. E a seguir, novos remédios contra a hepatite C serão distribuídos pelo SUS a partir do mês que vem. E ainda 2 milhões de ingressos para os Jogos do Rio são colocados à venda no site das Olimpíadas. A Rússia bombardeia novas posições na Síria. Moscou divulgou imagens dos alvos sendo destruídos. Os vídeos foram gravados pelos próprios pilotos que executaram os ataques. O Kremlin não informou os locais atingidos. Os caças russos e a coalizão internacional costumam sobrevoar as mesmas áreas. E para não haver risco de interferência nas operações, Washington e Moscou assinaram nesta terça-feira um acordo de entendimentos. A Rússia se nega a integrar a aliança liderada pelos Estados Unidos, que combate o avanço dos extremistas. O presidente Vladimir Putin garante estar comprometido com a guerra contra o terrorismo. A coalizão internacional acusa Moscou de estar bombardeando rebeldes para ajudar o presidente sírio Bashar al-Assad. Engarrafamento envolvendo 3 carretas deixa um morto no sul dos Estados Unidos. O acidente bloqueou uma importante rodovia do estado do Mississippi. 3 caminhões de grande porte colidiram. Um deles carregava produtos químicos e pegou fogo. Uma pessoa morreu vítima das chamas. O corpo será identificado por exames de DNA. A polícia suspeita tratar-se de um dos caminhoneiros. As causas do acidente serão investigadas. Testemunhas dizem que um dos veículos quebrou na estrada e os outros 2 bateram por não conseguirem frear a tempo. A polícia da Suécia investiga uma série de incêndios criminosos contra abrigos de refugiados no país. O caso mais recente foi registrado nesta terça-feira na cidade de Munkedal, no oeste do país. Um prédio que abrigava refugiados foi destruído pelas chamas. Não houve feridos e os 14 moradores do edifício foram realojados. A polícia está tratando o ocorrido como um incêndio criminoso. Desde janeiro, 15 centros de imigrantes foram alvo de incêndios no país, que enfrenta o maior fluxo de imigrantes da história. O governo estima que 150 mil refugiados devem chegar à Suécia este ano. A estiagem em Minas Gerais já colocou 114 cidades em situação de emergência. Apesar da grave situação, o governo de Fernando Pimentel descarta a possibilidade de um racionamento de água até o próximo ano. E de Belo Horizonte, o repórter da Band News, Micael Barbieri, tem os detalhes. A maioria das cidades que decretaram situação de emergência por causa da seca está no norte de Minas. Outras 11 cidades adotaram um sistema de racionamento de água, incluindo Pará de Minas, na região central aqui do estado, apesar de a Companhia de Saneamento de Minas garantir que não haverá racionamento até 2016 na região. O nível do sistema Paraupeba, que é o principal abastecedor aqui da região metropolitana, em queda há mais de 30 dias, atingiu nesta segunda-feira o pior nível da história mais uma vez, 23,3% da capacidade total. Há 2 anos,
Esse índice girava em torno de 70%. De Belo Horizonte, Micael Barbieri para o Band News TV. E começa hoje o Masterchef Júnior na Band. Crianças de 8 a 13 anos não terão colher de chá na cozinha mais famosa do Brasil. E apesar do tamanho, talento é o que não falta para essa turma. Acho que as pessoas vão se surpreender bastante, porque as crianças cozinham muito bem, as provas são bem dinâmicas, são diferentes. Vocês podem esperar é ver pratos de adultos, espertos, feitos por alguém dessa altura. Alguém aí duvida que essa turminha vai te deixar grudado na TV mais uma vez? Só que no Masterchef Júnior, o avental é tamanho mini para mini estrelas que não estão pra brincadeira, apesar de toda a graça. Não acredito nisso, gente. Vocês vão perceber que o estúdio passou por algumas adaptações para acolher esses mini cozinheiros. Para começar, tudo ganhou muita cor. A ideia é trazer um ambiente lúdico de brincadeira o tempo todo. Vocês têm muito pouco tempo. Não, vamos começar a cantar. Que adianta cantar? E como os candidatos têm entre 8 e 13 anos, todos têm que ter as mesmas condições de pilotar bem o fogão, inclusive os mais baixinhos. Isso está garantido. A cozinha começa cheia, com 20 candidatos e o desafio de... surpresa! A partir daí, são 9 episódios imprevisíveis. E sim, você vai rir, passar vontade e, por fim, se prepare para aprender bastante. Eles têm uma cabeça diferente com relação ao planeta e a nossa responsabilidade diante do planeta. E eu acho que isso, rapidamente, as pessoas vão compreender e vão ficar até meio encabuladas de ver que crianças naquela idade fazem isso e nem sempre a gente faz. Tênis, o brasileiro Tomás Bellucci foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 de Viena nesta terça-feira. O tenista perdeu de virada para o francês Gael por 2-1, parciais de 7-6 para Bellucci, 6-3 e 6-4 para o adversário. Atual número 33 do ranking mundial, Bellucci deve perder algumas posições na próxima semana. Já Gael vai enfrentar na próxima fase o italiano Paolo Lorenzi em duelo inédito no circuito da ATP. E começa nesta quarta-feira a disputa pelas 2 vagas na decisão da Copa do Brasil. E o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã. São Paulo e Santos fazem um clássico estadual no Morumbi. E o tricolor paulista tenta dar o último título ao maior ídolo de sua história. 4 gigantes do futebol nacional e um só objetivo: terminar o ano com o título da Copa do Brasil. No Maracanã, um duelo entre cariocas e paulistas, Fluminense e Palmeiras. O tricolor do Rio já foi campeão do torneio em 2007 e conta com o artilheiro Fred para conquistar o bi. Já o Verdão levantou a taça 2 vezes, em 98 e em 2012. Depois de passar por uma profunda reformulação nessa temporada, o time aposta em caras novas, como o jovem Gabriel Jesus, de 18 anos, titular da seleção olímpica. A gente vai jogar nosso jogo, vai ser um jogo duro, um espetáculo, mas a gente vai pra cima dos caras. Entre os 4 semifinalistas, o São Paulo é o único que nunca foi campeão da Copa do Brasil. Aliás, ainda falta este troféu na estante de um dos maiores ídolos do clube. Aos 42 anos, Rogério Ceni já ganhou o Paulista, o Brasileirão, a Libertadores, a Copa Sul-Americana, a Recopa, o Mundial de Clubes e até a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Há pouco mais de um mês da aposentadoria, o capitão tricolor quer se despedir dos gramados com festa. Só que do outro lado tem o Santos, que tenta repetir o feito de 2010. A principal arma do Peixe é o ataque, comandado pelo trio Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira. São 2 clássicos que prometem parar o país. E a Band transmite tudo ao vivo para você, a partir das 9h45 da noite. Mais uma etapa da corrida por um lugar na arquibancada. Cerca de 2 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos do Rio foram colocados à venda hoje.
Ao contrário da primeira etapa, quando houve sorteio, a venda agora é direta. Ou seja, leva o ingresso quem fizer o pedido primeiro no site oficial. Há entradas para 518 eventos e provas diferentes, incluindo a cerimônia de abertura, cujos preços variam de R$ 200 a R$ 4.600. A venda online acontecerá até o início dos jogos, marcado para 5 de agosto de 2016. Metade das entradas disponíveis custa menos de R$ 100. E agora um rápido intervalo e na volta tem os destaques das principais notícias do Brasil e do mundo com Fabiana Panachão no Jornal Band News, edição da noite. Até amanhã.